Sejam bem-vindos de novo, né? A gente vai começar outro plantão e a gente vai falar aquilo que o Centro de Mídias já falou, né? Vamos ver se vocês conseguem aproveitar essas aulas que os professores da Secretaria da Educação passaram. E a gente, então, vai ampliar esses conhecimentos, tendo como roteiro o caderno do aluno, tá? Então, o tema, os processos de independência nas Américas. Objetivo, refletir acerca do papel dos diferentes grupos sociais e étnicos, identificando suas atuações e influências nas lutas pela independência do Brasil e na América Latina, a partir do conceito de protagonismo, na medida em que as lutas pela independência na América se deveram à participação de diversos atores e grupos étnicos e sociais, ressaltando o uso de fontes históricas para desenvolver a atitude historiadora. Então, aquela história que no passado era muito falada, de grandes nomes da história, né, os chamados vultos da história, né, como se a história fosse feita por eles. Não, existem muitas pessoas, aliás, todas as pessoas do mundo participam das transformações, participam da história. Não é só uma pessoa que é responsável pelas mudanças que a gente assiste no passado, tá? Por exemplo, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, em 1988, para libertar de vez os escravos, né? Porque foi um processo de libertação que a gente vai aprender. Não foi ela específica que foi responsável pelo fim da escravidão. Ela só assinou um papel que já vinha num processo de muitos anos acontecendo, ou seja, a libertação dos escravos, tá? Então, passando essa ideia para o tema da nossa aula, as independências dos países americanos, americanos no sentido de continente chamado América, não de Estados Unidos, que faz parte da América, teve a participação de vários grupos sociais, tá? A gente não pode também negar que alguns tiveram um papel decisivo, mas não foram sozinhos, não foram de forma isolada que ocorreram os acontecimentos, tá bom? Então a gente começa com bate-papo. Utilizando dos conteúdos trabalhados na situação de aprendizagem anterior, você acredita que o Dom João VI foi um protagonista na história do Brasil? Quem responde para mim? Bom, eu acredito que ele seria um protagonista, mas eu acho que ele não seria dos mais bonzinhos, né? Porque eu acho que ele ajudou a incentivar grandes mudanças no nosso país, mas foi por causa dele querer tentar instaurar a Europa no Brasil. Isso. Né? Então, quando o Dom João VI veio para o Brasil, a gente aprendeu que ele, então, teve que montar todo um aparato administrativo para reinar aqui na colônia, que deixou de ser, inclusive, né? Não imediatamente, mas não tinha como o rei falar, né? Não seria bom para a imagem do rei falar que estava governando de uma colônia. Então, acabou juntando o Brasil com Portugal e Algarves e formou um único grande reino, tá? Então, todo mundo concorda que o Dom João VI ele foi um protagonista na história do Brasil? Sim, né? Sim. Mas foi o único? Não. Óbvio, né? Só pela pergunta, o Dom João VI, ele teve um papel muito importante nesse processo todo, tá? Principalmente na formação do Brasil
como fazendo parte do reino, e logo em seguida, vocês já sabem que veio a independência, tá? Continuando. Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade que motivaram a Revolução Francesa influenciaram os movimentos pela independência nas colônias europeias na América. Vocês lembram da Revolução Francesa? O lema liberdade, igualdade, fraternidade? Liberté, igualité, fraternité. Né? Tudo terminando com E. Lembram disso? O que a Revolução Francesa pregava? Que tem a ver com... Absolutismo. Não, ao contrário. A Revolução Francesa, o que ela pregava, não o que era contra. O que ela defendia, que tipo de ideia que pode influenciar o movimento de independência? Seria um maior poder para o povo? Isso. Quem mais? Quem mais quer participar? Tá todo mundo quietinho? Estão com vergonha? O próprio lema da Revolução Francesa dá a resposta. Liberdade, igualdade e fraternidade. Vocês acham que tinha liberdade nas colônias? Será que tinha igualdade? Logicamente que não, né? Fraternidade, então, já viu, né? Então, quem me dá um exemplo? Era um amor tão fraterno, as chicotadas que os negros levavam. Isso, aí já tem um exemplo de que na colônia não tinha fraternidade. Tá? Igualdade tinha? Quem responde? Esse daí, é óbvio que não, né, professor? Eu tava até estudando, a gente até estudou separado negros, indígenas e os brancos. Isso, exatamente. Só que a gente vai ver que tem um aspecto da liberdade. Lembra do liberalismo que vocês aprenderam? Que são vários tipos de liberalismo, vários aspectos: político, social e econômico. Lembram? Vocês vão ver que essa liberdade econômica, cujas colônias não tinham, em geral, né, algumas colônias tinham, né, mas essa colônia que tinha liberdade de comércio era só o norte das 13 colônias, o que vai ser os Estados Unidos no futuro, que daqui a pouco a gente vê também, tá? Com base nesse contexto que eu li, sobre a influência da Revolução Francesa nos ideais de independência, a gente vai observar e analisar alguns mapas e responder algumas questões, tá bom? Vocês vão olhando esse mapa, vocês vão me responder. Primeiro vocês vão responder de cabeça, tá? De cabeça. Depois eu abro para todo mundo socializar. Tá? Então, ali embaixo tem as perguntinhas. Qual foi o primeiro país a se tornar independente? Qual foi o último? E quantos anos de diferença entre eles? 10 não. 20 segundinhos para vocês se responderem essa pergunta. Pronto, eu vou chamar, tá? Vamos ver quem que eu vou chamar aqui. Quem que entrou agora, esses dois alunos que entraram agora, quem que é? Gabriel. Rodrigo. Minha internet tinha caído. O Dico e o Gabriel. Tá, então Rodrigo. Vou colocar aqui a presença. E o? Gabriel, Gregório. Gregório, grande. Tá bom. Vou começar então pelo Arnaldo. Arnaldo, qual que foi o primeiro país a se tornar independente aí? Calma aí, deixa eu ver. Vou chamar um pouquinho, todo mundo um pouquinho, tá? Senão vai ficar só o Cauê aí participando, não vale. Ah, professor, eu sou muito esperto, faça pra outra aí, eu não quero responder essa não. Muito Não. inteligente. Não, Arnaldinho, sério. O que você achou aí de data mais antiga?
Porque o primeiro país a se tornar independente, vocês têm que ver no mapa as datas, né? E verificar qual é a menor. Então vai, Arnaldinho, tenta de novo. Eu acho que eu sei. Vou dar uma dica, Arnaldo, tá lá para cima. Não, tem a Colômbia e a Venezuela, não é? Mais para cima, dá uma olhadinha. Ah, tá. É o de 1804, não é? Isso, 1804. Haiti. Haiti, é que não tá dando pra ver direito. Ah, tá, tudo bem. Ô, galera, alguém de vocês sabe o Haiti era colônia de que país europeu? Inglaterra. Se eu não me engano, a França. Inglaterra ou França? Eu falei Inglaterra, aí o Cauê falou França. Tivesse na sala de aula, ia fazer uma votação, né? Levanta o braço. Quem acha isso? Quem Eu acha também, aquilo? professor, tenho quase certeza que também é na França. Tá, realmente. O Haiti era uma colônia francesa, tá? Inclusive, uma colônia francesa da qual se produzia muito açúcar com base na mão de obra escrava africana, tá? Por que vocês acham que o Haiti foi o primeiro país a se tornar independente? Tinha mais responsabilidade? Ah, vocês vão ter que associar com uma coisa que a gente aprendeu já. Revolução Francesa. Isso aí, por causa da Revolução Francesa. Ué, vocês já pensaram se a Revolução Francesa pregasse aquele lema bonitinho, liberdade, igualdade, fraternidade, mantivesse uma colônia com base no trabalho escravo? Ia ficar meio esquisito, não concordam? Sim. Então é óbvio que isso aconteceu. É óbvio também, não. Vou ficar parecendo aquele homem do filme da Netflix, né? Que é aquele buraco, não sei se vocês assistiram. Vive falando é óbvio, né? Bom, mas enfim. O Haiti, não é que ele se tornou independente de uma hora para outra e se manteve. Não, muito pelo contrário. No percurso da Revolução Francesa, houve uma tentativa de voltar o trabalho escravo, né? Porque vocês lembram que a Revolução Francesa foi marcada por disputas entre os próprios revolucionários, né? Apesar de não ser o foco da nossa questão, só para vocês poderem relembrar e entender, de repente, por que o Haiti se tornou independente primeiro, mas isso não livra o país de hoje ser um dos países com o maior índice de desenvolvimento humano do mundo. Tá? Não é só por causa de terremoto, muito menos só por causa de furacão. Tem uma questão social muito problemática, uma questão econômica, enfim. É um país que passa por muitas dificuldades, tá? Até hoje. Tudo bem, essa é a primeira pergunta. Agora, o Felipe. Felipe vai responder qual que foi o último país a se tornar independente aí nesse mapa louco aí. Deixa eu ver aqui, Rodrigo. Não entendi, Felipe. Vou ver. Tô vendo aqui. Ah, tá. Já era para vocês terem visto, tá? Fiquem espertos da próxima vez, hein? É que tá esperando, sei lá. Como que é a pergunta, professor? Tá ali embaixo. Qual o último país a se tornar independente na América Espanhola? Ó, se o Felipe não saber, passa pra mim porque eu já sei, hein? Ah, Eu acho que é o Panamá, não é? Filha da mãe. Isso, muito bem. O Panamá, 1903, tá? Vocês estão notando alguma coisa esquisita nesse mapa? Tem algum país que não tem data de independência? A Guiana. Tem, Guianas. Que mais? Guiana. Estados Unidos. Estados Unidos, né? É que Estados Unidos não está no nosso contexto hispano-americano, né? Se fosse parar para ver, nem o Haiti estaria. Mas, em todo caso, é assim que eles dividem. Olha, os Estados Unidos, ele teve a independência em 4
4 de julho de 1776. É considerado a independência deles, né? Mas, assim, só depois de alguns anos, em 1783, eu acho, que assinou o Tratado de Paris, um tratado lá que todos os países europeus reconheceram a independência dos Estados Unidos. O que é reconhecer a independência? É todos os países concordarem com a independência, assim pode manter relação comercial, relações políticas, esse tipo de coisa, tá? As Guianas, para vocês terem ideia, tem a Guiana Francesa, a Guiana normal, que seria a inglesa, e tem o Suriname, que é holandês. A Guiana Francesa, até hoje, ela é parte da França, sabe? Até hoje. Não é uma colônia, literalmente, uma colônia ao pé da letra. Não existem mais as práticas coloniais que tinha no passado, tá? Mas a Guiana Francesa, ela ainda é como se fosse uma extensão da França. Como se fosse naquela época do Brasil, Portugal, Brasil e Algarves, tá? A Guiana inglesa, que costuma ser chamada só de Guiana, é independente, tá? E o Suriname, que teve uma colonização baseada pelo país da Holanda, também é independente. Tá? E tem Belize ali na América Central também, que não tem data. Tá? Belize se tornou independente só na década de 1980. Não me lembro exatamente quando. Talvez 82 ou 83. Olha só que coisa doida. Né? Mas essas independências que ocorreram muito tempo depois não são estudadas aqui porque, com o passar do tempo, esses locais, mesmo dependentes, mesmo não tendo autonomia política, eles já não estavam mais ligados ao chamado pacto colonial. Tá? Como vocês se lembram, pacto colonial é aquele tipo de relação entre colônia e metrópole baseado no exclusivismo comercial. Né? Ou seja, a colônia só pode fazer comércio com a metrópole. Tá? Então, isso foi só por curiosidade. Mas olhando para o mapa, o que vocês podem perceber sobre a diferença da primeira independência desses países do mapa com a última independência? Quanto tempo demorou? Foram quase 100 anos exatos. Isso. Então, essa diferença e esse monte de data que vocês estão vendo aí no mapa, isso mostra que as independências dessas colônias, elas não correram tudo de uma hora para outra. Foi um processo de um século, né? Foi um processo longo, tá? Então isso é importante saber, né? Cada região dessa que virou um país que tinha seus próprios interesses, tá? Entenderam esse mapa legalzinho? Facinho, né? Sim. Moleza. Vocês são bons demais. Olha aqui outro mapinha bonito. É a organização política do lado esquerdo e o mapa da independência, aquele que a gente já viu em cima, do lado direito, tá? Então, observem que do lado esquerdo era a forma que a Espanha organizava suas colônias, tá? Então, organizava em vice-reinos e capitania geral, né? Cada lugarzinho desse, como se fosse um estado, tinha lá um representante do governo para poder organizar toda a exploração colonial, tá? Bem, a diferença entre vice-reino e capitania é que os vice-reinos, eles eram mais ricos, mais importantes, tá? Então, era a pessoa que mandava lá, ela era representante direta do rei, né? Por isso que chama até vice-reino. Não que existia um vice-rei, que morria o rei e entrava o vice-rei. Não, morria o rei e entrava o filho dele lá, né? Mas ele era o segundo em comando na América Espanhola, tá? Agora, olhando o mapa do lado esquerdo com o mapa do lado direito, tem uma perguntinha ali embaixo. Quais transformações ocorreram na configuração política após a independência? Aí é para explicar,
Então, que mudanças que vocês percebem do mapa do lado esquerdo, que era na época da colônia, e do mapa do lado direito, quando os países já eram independentes? O que mudou? O que vocês estão enxergando no mapa? 15 segundinhos para pensar. Depois eu vou chamar alguém, hein? Já escolhi quem eu vou chamar aqui. Então vai, Samuel. Conta aí para nós. O que mudou de um mapa para o outro? Samuca foi beber água? Não vale. Não vai aprender. Juan, você. Estão me ouvindo? Olha, sim. Pelo que eu vi aqui, a diferença entre os dois mapas é que ali ele já está mostrando os nomes de hoje em dia e ali ele está mostrando as separações que eles faziam antigamente. Isso eu já falei. Mas você notou alguma coisa diferente, Juan? Eles estão separando em reinos? Deixa eu pensar. Gabriel, o que aconteceu aí? Talvez começou a se expandir. Explique direito o que você quis dizer com expandir. Não, é por causa que meio que começou a vir cidades novas, essas coisas. Começou a aumentar mais a população, tipo isso. Por que você acha isso? O que você achou no mapa estranho que você concluiu isso? Não, por causa que aqui, tipo, tem a Capitânia Geral do Chile, aí depois tem Vice-Reino do Rio da Prata e tem todas essas cidades. Aí você vai para outro mapa, tem o México, tem o Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Equador. Isso mesmo. Então, o que os dois mapas podem mostrar para a gente, assim, num primeiro impacto? Que a América Espanhola, ela foi o quê? Dividida em vários pedacinhos. Perceberam isso? Todo mundo percebeu, né? Então, nós dizemos que a América Espanhola, durante o seu processo de independência nas diferentes regiões, acabou fazendo com que todo esse território que era da Espanha se tornasse em vários territórios diferentes. Ou seja, a América Espanhola, ela foi fragmentada. Né? Fragmentar é você distribuir entre vários pedaços de um todo. Continuando, galera. Agora tem uma atividade para a gente fazer. Tá? Então a gente vai trocar uma ideia. O meu vizinho taca a britadeira, que é uma beleza aqui. Então, eu vou ler para vocês. Vamos elaborar na sala, que não tem mais sala, né? A gente vai dar um jeito. Mas a gente vai elaborar de forma coletiva, ou seja, juntos, um trabalho de pesquisa sobre os movimentos de independência na América. Cada grupo, ou cada aluno, a gente vai ver, será responsável por pesquisar um dos países abaixo. Olha lá, quantos países tem? 10 países, certo? Brasil, Peru, Bolívia, Chile, Estados Unidos, México, Cuba, Argentina, Uruguai e Paraguai. Continuando. O trabalho deverá conter as seguintes informações: localização geográfica, lideranças, data da independência, uma breve explicação do projeto de Estado Nacional defendido pelos líderes, ou seja, que tipo de governo que eles queriam instaurar, né, depois da independência. E, por último, como foi a participação da população no processo. Tá? Então, vocês percebam que é uma atividade de pesquisa onde vocês vão olhar na fonte e vão localizar. Gente, desliga o microfone aí. Vocês vão localizar informações específicas, que são essas bolinhas. Tá? A partir disso,
cada aluno ou cada grupo vai preencher de acordo com o país que está pesquisando. Tá fácil de entender por enquanto? Claro que eu vou deixar isso lá no WhatsApp para vocês não perderem, tá? Alguém tem uma dúvida quanto a isso, que é para fazer nesse trabalho? Por enquanto, do que eu não falei? Olha, então, sugestões de apresentações coletivas. Eu pensei duas aqui que daria para fazer legal de acordo com o que eu conheço de vocês. Mas vocês estão livres para propor alguma outra forma de trabalho, tá? Então eu pensei em duas. Apresentação de slides com narração ou a confecção de um mural digital. Apresentação de slides com narração, cada aluno, por exemplo, faria um país e faria lá no PowerPoint, por exemplo, né? Se tiver outro editor de slides, pode usar, mas é que normalmente o pessoal usa o PowerPoint, né? Então faria lá, que nem vocês faziam na sala de aula, lembra o ano passado, retrasado, a maioria da sala adorava fazer a apresentação no PowerPoint. Então vocês fariam isso. Só que tem uma opção lá que você faz uma narração. Então você deixa gravado. Tá? Então, como não é muito para fazer, cada um vai fazer um pedacinho, depois alguém juntaria esses pedacinhos numa única apresentação. Então, vai ter um único arquivo no fim, com os temas do Brasil, Argentina, Cuba, Uruguai, Estados Unidos e assim por diante, com cada aluno falando a sua parte, tá? Aí, a confecção de um mural digital, mural é de foto, né? E toda foto tem legenda, essas legendas pode ser uma explicação, é a mesma coisa que vocês trabalhavam comigo e com as outras matérias quando colocava algum assunto de pesquisa na cartolina. Só que em vez de usar a cartolina, a gente usa, então, o mural digital. Né? Tem um site lá, depois eu passo para vocês. Vocês podem usar o outro, mas eu tenho um legal lá, é gratuito, é fácil de usar. Então, cada aluno mandaria a pesquisa para uma pessoa, essa uma pessoa que entende bem de computador vai confeccionar esse mural. Tá? Pode ser um aluno ou dois, aí depende do número de pessoas. Tá? Como hoje a gente está com poucas pessoas, não sei se vai dar para fazer tudo, tá? Mas a gente vai ter que se virar do jeito que tá. Eu pensei isso. O que vocês querem fazer? Eu acho mais fácil fazer um mural digital. Mas vocês que vão decidir. A gente tem que bater o martelo agora. O que vocês querem fazer? Eu queria fazer a apresentação de slides com narração. Mas todo mundo tem que concordar, tá? A maioria que escolher, todo mundo vai fazer a mesma coisa. Eu concordo com slides também. Professor, Eu sabia que vocês gostam de slides. Pode falar, em Cauê. relação à narração é a gente que vai. É porque eu não entendi muito bem isso. É a gente que vai apresentar a narração ou a narração vai ficar salva no slideshow? A narração fica salva, tá? Então você pode ir refazendo até dar certo. Então é claro que você vai fazer uma narração, você vai escrever num papel, né? Só vai ler e conforme for passando os slides, você vai narrando, como se estivesse apresentando para a sala de aula, só que vai ficar gravado. Entendeu agora? Entendi, professor. Mas então eu prefiro o mural mesmo. Bom, nós temos Professor, três eu votos a 1. prefiro um mural. 3 votos a 2. Prefiro um mural, dá muito trabalho. 3-3. Quem vai desempatar? Eu? Ninguém, porque todo mundo já falou aqui. Ué, mas tem mais de 6 alunos. Deixa eu ver Você já aqui. tá em 7. Ó, Contando com o É. prof. o Samuel voltou? Não. O Samuel. Ele entrou e foi embora. Então, eu que vou ter que decidir.
Bom, se sou eu que tenho que decidir... Não, eu não vou decidir, não. Quem que vai decidir? Tá, não, tá bom. Tira o meu voto e eu coloco em mural, vai. Você tira o slide e põe em mural. É, Então, vai. Então, ganhou o mural. Tá bom, gente? O mural é assim. Cada aluno que for pesquisar um tema tem que ter aqueles temas, né? Eu repito, eu vou colocar no WhatsApp, vocês vão poder consultar, vocês não vão esquecer. Esse mural, você vai fazer o quê? O pesquisador vai pegar algumas fotos, pode ser foto, pode ser imagem, não, foto e imagem, qualquer imagem, pode ser uma fotografia, pode ser uma pintura, um mapa, um gráfico, qualquer coisa que ilustre aquela pesquisa que vocês vão fazer, tá? E tem que procurar na internet. Então, às vezes, um tema só, por exemplo, o Brasil, pode ter uns 5, 6 fotos e tem que ter, cada foto tem que ter uma explicação, tá? Vocês também podem fazer a confecção do mural pelo PowerPoint, tá? Não é obrigado a usar programa específico para fazer mural, tá? Se vocês forem passando sem narração, né? Se quiser. Tudo bem por enquanto? Sim ou não? Tá, Sim. né? De boa? De boa. Tá. Aham. Ó, para fazer esse Certo. trabalho, eu pensei que tem que ter um diretor ou diretora que vai organizar tudo. É a pessoa que vai atrás das coisas, vai chegar lá e falar assim, ó, fulano, ó, nós marcamos para você entregar a pesquisa ontem, por que você não entregou ainda? Então, tem que ir atrás das pessoas. Ou então, fala assim, olha, tá faltando esse item na sua pesquisa. O que aconteceu? Né? Então, o diretor, ele que vai orientar todos os outros alunos. Tá bom? Na verdade, é a função mais importante que tem, porque para tudo dar certo, para juntar tudo, todos vocês, vai precisar de uma pessoa específica para isso, tá? Outra função que eu decidi aqui por conta própria, né? Vocês podem opinar, é o designer gráfico. O designer gráfico é aquele cara que manja da ferramenta digital que vai pegar os trabalhos e juntar depois. Tá? Então tem que ser uma pessoa que entenda de mexer em computador, ou pelo menos na ferramenta que vai ser escolhida. Tá? Aí o restante vai escolher o tema. Tá? Alguns temas, por exemplo, o Brasil vai ter que ter, tá? Brasil não dá para fugir. Como a gente não tem muitos alunos, a gente não vai fazer de todos, tá? Só que o diretor ou diretora e o designer gráfico também vão ter que fazer um tema, tá bom? Então vocês estão aí em 5 alunos, que o Samuel evaporou. Então, o diretor, além de coordenar tudo, vai fazer um tema. O designer gráfico, na hora de fazer o trabalho gráfico, também vai fazer um tema. E os outros alunos vão só fazer um tema. Então, eu pensei assim, vocês querem dar alguma sugestão, alguma opinião? Podem falar, gente, não precisa, não tem problema não. Vocês sabem que comigo é democracia. Então, vamos lá. Quem quer ser o diretor aí? Que hoje só tem menino aí. Ou tem menina? Não tem, só tem menino hoje. Ô, professor, eu quero fazer uma pergunta. É trabalho em grupo? É Em isso? grupo, em grupo. Quantas Ó, pessoas? é assim, é em grupo, ô Gabriel. Só que cada um vai ter sua função, tá? Hum, Ninguém vai ser o diretor ou diretora. Nossa, que medão, hein? A gente tem designer gráfico? É o Juan, é o designer gráfico?
Parece que sobrou eu, né, senhor? Não, tô brincando, só se você quiser. Quem que vai ser o diretor ou diretor? O Rodrigão, o Cauê, o Gabriel, o Felipe, e aí? Eu não sei pra ser diretor, não, então já me exclui. Alguém de vocês aí tem dificuldade em fazer alguma coisa lá no PowerPoint ou uma confecção de mural? Não. Olha, professor, dificuldade eu não tenho, não, mas eu também não tenho nenhuma facilidade. Nem o Certo. PowerPoint eu tenho. Olha, então, gente, infelizmente eu esperava mais alunos, né? Acho que foi o nosso primeiro plantão que teve pouca gente. Bem, sendo assim, vai ficar, assim como quem for ver esse vídeo depois, vai ter que fazer essa atividade, então vocês vão ter que fazer isso tudo sozinho, tá? Entre vocês vão escolher um tema diferente, tá? Quem tá aqui online, agora acompanhando, vocês vão escolher um tema, tá? O prof, então peraí, o grupo aqui é todo mundo que tá... Não, Gabriel, agora não vai dar certo para trabalhar em grupo. Ninguém quer ser diretor ou diretora, ninguém quer ser designer gráfico. Então, cada um vai fazer um tema por si. Então, vamos fazer... Só confecção de mural digital, professor? Porque aí, quando cada um for fazer por si, vai escolher a estratégia que quiser, tá? Você pode fazer confecção de mural, apresentação de slide, só que tem que ter... O que vocês têm que me mandar de trabalho é uma atividade que tenha imagem e coisa escrita. Não é só coisa escrita, tá? Então é importante isso. Só que assim, olha o negócio que eu pensei aqui. Quem está online, quem está aqui participando do plantão, vai fazer um tema só cada um. Então, o pessoal que estiver assistindo isso depois, né, depois que eu colocar lá no nosso grupo também, cada aluno vai escolher 2. Ainda vou deixar escolher, mas vão fazer 2. Tá? Tipo um castiguinho. Para quem não participa do plantão. Tá? Só que aqui, os 5 de vocês vão escolher um tema diferente. Tá? Quem quer Brasil? Quem falar primeiro ganha. Eu. Então marca aí. Brasil. Quem que é México? Quem que é Argentina? Eu. Então vai, Gabriel, marca aí. Argentina. Faltam 3. Quem que é Bolívia? Quem que é Cuba? Eu. Então marca aí. 3, né? Faltam 2. Quem que é Estados Unidos? Ninguém vai falar, eu pego, hein? Ninguém vai falar, eu pego. Então já marca aí. Estados Unidos. Quem que é Uruguai? Quem faltou? Faltou um, né? Arnaldo, eu acho que e o Digão, talvez. Não, eu sei. peguei o Brasil, Gregório. Então faltou o Arnaldo. Faltou o Arnaldo. O Arnaldo foi beber água e não pediu pro professor, hein? Então o Arnaldo vai fazer 2 temas. Eu quero. Ah, não, professor. Um só. Ah, você voltou, né? Voltou na hora certa, hein? Ô, Arnaldo, você quer fazer Uruguai, Peru, Paraguai ou Chile? Paraguai. Então tá, marca aí que você vai fazer o Paraguai. Agora eu te pergunto, prof. Argentina é difícil? Não, é tudo a mesma coisa. Tá. Aí, bom, conforme vocês me mandarem as atividades, eu penso aí se eu troco uma ideia com alguém para fazer uma coisa a mais, tá?
Olha, gente, essa atividade, ela é fácil, ela é simples, então fica marcado até sexta-feira, tá? A gente vai ter feriado, ó, até segunda, tá? Se alguém gosta de trabalhar de sábado e domingo, até o fim da segunda-feira vocês me entregam isso, tá bom? Tá. Professor, Então, cuidado para não deixar as coisas acumular, tá? Ó, professor, fala, filho. quinta-feira ou sexta que vai ser feriado? Eu não sei ainda como é que tá. Parece que é quinta. Inicialmente falou que não ia ter. Agora falou que vai ter. Então, fique esperto. Nem eu sei se vai ser feriado ou não, tá? Bom, mas seja como for, tem que fazer atividade, tá? Tá. Ó, então depois eu posto tudo no WhatsApp organizado. Não se esqueçam de que os trabalhos têm que respeitar aqueles pontinhos, tá? Tá joia? Não esqueçam disso. Vamos continuar. Continuando, ó, nós temos 2 minutos. Deixa eu ver uma coisa. Eu acho que não vai dar pra fazer nada com 2 minutos, não, pro. Só se tu Não. for o The Flash. Aí, Não. né? Não vou fazer nada mal feito. A gente Oi, tem professor, libera nós aí nesses 2 minutos. Vocês lembram disso? Para jogar Free Fire, né, em 2 minutos. Olha, então, Não puxar nenhuma partida. a gente demorou muito para organizar a atividade. Eu não esperava que fosse demorar tanto, mas pelo menos a gente organizou junto com vocês participando. Não tem problema. Sexta-feira a gente tem plantão de novo, aí eu termino, tá? Então dá mais tempo para vocês fazerem as coisas. Joia? Então eu vou terminando aqui. Vou ver se eu consigo disponibilizar esse vídeo o mais rápido possível. O outro tá pronto, eu já vou colocar hoje. E é isso. Muito obrigado pela participação de novo de vocês, tá? Eu fico muito contente. Porque vocês imaginam... Fala, Fio, pode falar. É por causa que o senhor postou nos grupos sobre aula de protagonismo, agora vai ter algum plantão de protagonismo? Não vai ter plantão. O protagonismo é um conjunto de atividades bem pequenas que eu estou organizando para, no fim, a gente fazer um conjunto dessas atividades para vocês aprenderem várias habilidades, na verdade. Tá? Então, a primeira atividade é aquela. É só separar as folhas e colocar um título para o diário de bordo de vocês. Tá? E mandar pro senhor. Isso, você manda só a foto do título, para eu saber quem que tá na sequência, tá? Vou tentar fazer um negócio bem legal, porque no primeiro bimestre eu contei somente a participação de vocês nas outras disciplinas. E isso me deu muito trabalho, porque eu precisava ficar entrando, eu precisava registrar os alunos que estavam participando, e eu não estou conseguindo mais dar conta disso, então eu vou ter que passar uma atividade, tá bom? Bem, eu tinha uma coisinha para falar para vocês, agora eu esqueci, não é possível. Mas não era nada importante nesse momento, né? Bom, é isso, galera. Então, valeu, brigadão, até a próxima. Até. Desculpa pelo atraso, professor. Não tem essa não, não tem problema, tá? Até mais. Tchau, um abraço. Falou. Tchau, professor. Até. Tchau.